A conferência magistral que vamos ouvir de seguida é proferida pelo Sr. Professor Dr. Paulo Dias, Reitor da Universidade Aberta, que passo a apresentar. Paulo Maria Bastos da Silva Dias nasceu em Vila Nova de Gaia a 27 de junho de 1954. É professor catedrático, doutorado em Educação pela Universidade do Minho desde 1990. Realizou as provas de agregação no Grupo Disciplinar de Desenvolvimento Curricular e Tecnologia Educativa na mesma universidade em 1999. A 16 de dezembro de 2011, tomou posse como reitor da Universidade Aberta na sequência das eleições ganhas a 3 de novembro do mesmo ano. Anteriormente, foi presidente do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho de novembro de 2006 a fevereiro de 2010, tendo sido vice-presidente deste mesmo instituto nos 6 anos anteriores. Mestre em Educação, na especialidade de Análise e Organização do Ensino, pela Universidade do Minho, é também licenciado em Design de Comunicação pela Escola Superior de Belas Artes do Porto. Desenvolve atividade científica no Centro de Investigação em Educação, tendo como principais áreas de interesse e inovação educativa com as tecnologias de informação e comunicação, educação à distância, educação à distância e e-learning, educação e formação em rede e comunidades de aprendizagem online, no âmbito das quais coordena e participa em projetos nacionais e europeus. Coordenou o Centro de Competência da Universidade do Minho, criado no quadro do programa Nónio Século XXI em 1997, e no âmbito do qual organiza a Conferência Internacional Tecnologias de Informação e Comunicação da Educação Challenges, cuja primeira edição teve lugar em 1999. Integra os conselhos editoriais de revistas internacionais da especialidade e é membro da Comissão Científica em conferências nacionais e internacionais. É autor e coautor de mais de uma centena de trabalhos científicos publicados no país e no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, Holanda, Inglaterra e México. Passo assim a palavra ao Sr. Professor Dr. Paulo Dias. Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, meu grande amigo, foi procurar tudo aquilo que eu fiz na vida para contar a toda a gente que aqui está. Bom, ainda bem que há mais coisas que eu fiz, algumas outras. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico do Cava e do Ave, excelentíssimo Sr. Representante da Provedora do Estudante, excelentíssimas autoridades civis, militares e eclesiásticas, excelentíssimos professores e funcionários, excelentíssimos representantes da Associação dos Estudantes, caras e caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. É um privilégio para mim estar aqui hoje, na sessão solene de abertura do ano letivo do Instituto Politécnico de Beja, e estar também, deste modo, a participar na comemoração do 35º aniversário desta instituição, o que significa já uma maioridade, o que significa atravessar um longo percurso, o que significa ter já uma experiência de vida, desse modo saber projetar-se ou conseguir projetar-se naturalmente, como aqui foi afirmado, já num futuro próximo e também mais longo, mas particularmente vencer os desafios que este futuro próximo nos traz. A minha intervenção de hoje, admita-me, Sr. Presidente e caro amigo, não será propriamente, como é tradicional nestas sessões, uma intervenção cheia de gráficos, com muitos números, com muitos indicadores. Não vou fazer. Não os vou amassar de modo nenhum com esse tipo de informação. Eu vou partilhar convosco algumas das minhas preocupações sobre o que é educação à distância, o que pode ser a educação à distância e como é que mais tarde poderemos pensar a educação à distância para um desenvolvimento estratégico das instituições. Como sabem, a Universidade Aberta tem 25 anos, é mais nova do que este Instituto, está a caminho da conclusão do seu 26º ano, fará seu aniversário a 2 de dezembro próximo, mas ao longo deste tempo
desde a sua missão, teve como objeto, desde a sua fundação, teve como missão e objeto trabalhar no ensino à distância, trabalhar com uma população adulta, diferente da população deste Instituto e da rede de ensino superior presencial portuguesa. A Universidade Aberta, eu repito, para quem não sabe, é uma universidade da rede de ensino superior público, não é privada, é pública, é financiada pelo Estado, pouco, mas é. E eu digo isto porque a maior parte das pessoas pensa que a Universidade Aberta é sempre uma instituição qualquer privada, mais ou menos escondida, um pouco o patinho feio da rede do ensino superior público. Bom, é uma instituição que tem, repito, como objeto trabalhar no ensino à distância. E é disso que vamos falar aqui. Ensino à distância, redes de aprendizagem e conhecimento, mudança educacional, é o que estamos a viver. Inovação pedagógica é o principal desafio, e depois vamos concluir qualquer coisa sobre esta matéria, se assim conseguirmos. Olhamos primeiro para a questão do ensino à distância, como surge e em que setor é que se define, o que é que pretende. Surge num quadro internacional de promoção da acessibilidade à educação e à formação à população adulta. Trata-se fundamentalmente de promover a inclusão e a qualificação. São aspectos fundamentais, são aspectos muito, muito importantes para a valorização social. Significa que, para além dessa inclusão, desenvolve-se através de um cenário de flexibilização do acesso sem constrangimentos de qualquer natureza, espaciais, temporais, portanto, permitindo o acesso vencendo a distância. Eu diria que o ensino à distância é educar sem distâncias. Mais tarde, mais daqui a pouco, eu irei falar de uma outra linha de pensamento que é importante para isto. Porque educar sem distância significa trabalhar a proximidade, que é um conceito muito importante para nós. O ensino superior presencial procura trazer alunos para o campus. O ensino à distância vai ter com esses alunos. Claro que nós precisamos da vivência do campus, particularmente nas camadas mais novas. Mas também temos que saber aproximar-nos dos alunos. E aproximar significa ter, na linha de pensamento da educação à distância, ter como objetivo qualificar, mas mais do que isso, promover o enriquecimento do capital social. Em dimensões culturais, sociais, tecnológicas, mas fundamentalmente promover para a construção da cidadania. São aspectos absolutamente nucleares na missão e objetivos do ensino à distância. Mas reparem, eu diria que o ensino à distância começa num quadro do movimento europeu, tem outras universidades, uma delas a fundadora, que é a Open University inglesa, fundada nos anos 60, se calhar vão perguntar, mas afinal de contas o ensino à distância está ultrapassado, não temos nada a ver, isso não tem nada a ver com o que fazemos hoje, não tem qualquer impacto no que fazemos hoje, pelo contrário. Eu diria que a missão e o objeto do ensino à distância se renovam cada vez mais no quadro atual em que vivemos, um quadro de redes de aprendizagem, redes de conhecimento. Construção do conhecimento em rede significa construção de conhecimento numa economia da globalização desse mesmo conhecimento. E isto significa que estamos a viver um cenário de educação aberta, aliás, como é referido por John Daniel, um cenário sem constrangimentos de tempo, lugar ou acesso, numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e ao longo da vida. A educação não se faz mais numa janela inicial. A educação faz, sim, ao longo da vida. Não só no momento inicial, mas continuadamente. Essa é a diferença. E essa é a missão de todas as nossas instituições. Não pensar que é uma cenarização inicial só, mas é uma cenarização que deve continuar ao longo da vida. Portanto, é esta
talvez a principal mensagem de inovação que é necessário ter, de um novo modo de pensarmos as organizações de ensino, o nosso sistema, a nossa rede de ensino, superior, pública, privada, independentemente de tudo, é pensarmos que é uma rede que tem que desenhar-se de um novo modo, tem que repensar-se e tem que desenhar-se num cenário que não se limita à formação inicial. Cada vez mais, a mudança profissional, cada vez mais a necessidade de qualificações para o desenvolvimento profissional e para a inserção na vida ativa obrigam a esta requalificação permanente. Portanto, é este pensar que a educação estará cada vez mais aberta a cenários de formação ao longo da vida. Mas é esta diluição da distância, porque educar a distância significa educar sem distância, e significa diluir a distância, significa ser capaz de construir as novas proximidades. É esta diluição que também nos permite pensar nas formas emergentes de proximidade. O que é esta nova proximidade? Como é que vamos construir isso? Não significa só ter uma rede social ou estar na rede social. Significa mais. E é isso que temos que pensar. Os desafios da educação à distância e do e-learning, ou da aprendizagem em ambientes eletrónicos, significam isto. Por um lado, aquilo que nós tivemos foi uma aprendizagem independente que estão a ver agora. Mas foi daí que passamos à aprendizagem colaborativa, quando aluno e aluno começaram a falar entre si e não falavam só com o professor. Aqui criou-se a primeira proximidade. E a primeira grande mudança relativamente àquilo que era a educação à distância nas primeiras gerações. Para pensarmos agora que as novas formas de proximidade se desenvolvem numa pedagogia da participação, em que o que temos, eu apetecia-me imenso caminhar, mas não me deixam, o que temos são formas de integração cada vez mais fortes de membros que não pertencem à rede inicial de trabalho, à rede inicial de aprendizagem. O que estamos a fazer, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, o que estamos a fazer é desenhar o futuro, criando agregações, criando redes. Pensar que a educação à distância faz-se de acordo com a partilha de objetivos. Criam-se turmas virtuais, sem dúvida, chamamos turmas que é mais fácil, ou grupos que é mais fácil, mas são grupos de interesse que partilham objetivos, partilham cenários, desenvolvem modelos de interações fortes, mas não estão fechados ao resto do mundo. É o que nós temos aqui embaixo. Estão abertos a outras redes. Partilham os seus objetivos com outras redes. Fundamentalmente, desenvolvem cenários de participação intensa na construção daquilo que podemos chamar de comunidades de aprendizagem. São imersões, são espaços onde é promovida esta imersão em redes de aprendizagem e conhecimento, mas isto obriga-nos a pensar que estamos perante um processo que vai desencadear a mudança no pensamento educacional. Minhas senhoras e meus senhores, educar é um processo social e cognitivo. Educar não é só um processo de transmissão. É um processo também de internalização da informação. É um processo de construção de representações. Como sabem, uma criança aprende a falar. E aprende a falar com a mãe, com o pai, com o tio, com a irmã, com o irmão. É um processo social. Também é um processo cognitivo. Mas é um processo social. E se faz com a criança, faz também com todos nós ao longo da vida, com diferentes níveis de complexidade. Isso obriga-nos a pensar que este novo olhar sobre o pensamento educacional, esta mudança no pensamento educacional, deverá ser orientada para os contextos onde se desenvolvem as aprendizagens, onde podem ser criados os cenários de aprendizagem. É uma mudança para a cenarização das redes de conhecimento. Normalmente esquecemos disto, que é fundamental.
É necessário cenarizar, criar os cenários, é necessário promover a experiência desses cenários, é necessário criar redes construídas por nós, somos os atores deste procedimento. É cada vez mais uma mudança para a diluição das fronteiras entre o formal e o informal, convocando o informal como forma de enriquecimento dos espaços formais. Por outras palavras, é trazer a experiência para os lugares de discussão, é experienciar o conhecimento nos contextos de prática. Isso consegue-se claramente com os ambientes virtuais, consegue-se claramente com as redes online, mas consegue-se, acima de tudo, com este esbatimento entre barreiras de acesso ao conhecimento. Barreiras que podem ser as físicas, barreiras que podem ser sociais, barreiras que podem ser também e muito na facilidade de acesso aos conteúdos, aos recursos, o que nos obriga a pensar numa sociedade em rede, numa sociedade como a que vivemos. Cada vez mais devem ser reforçadas as políticas de produção de recursos educativos abertos. Aliás, no quadro da Universidade Aberta, para nós isto é fundamental. Os repositórios, os conteúdos abertos, a acessibilidade, não é o fim das fotocópias, mas é outra forma de pensar o acesso. E por último, isto que é para nós nuclear, ou deverá ser nuclear, é promover a proximidade para a pedagogia da participação. Teremos de pensar num novo modo de construir e de desenvolver as práticas pedagógicas, que não são mais práticas pedagógicas centradas nas dimensões atuais. São práticas pedagógicas que têm a ver com a antecipação dos desafios da educação à distância na sociedade digital. São desafios que têm, por exemplo, pontos fortes na escalabilidade dos cenários. Já ouviram falar nos MOOCs, ainda não ouviram falar nos SPOC, como estão aqui. Os MOOCs são os ambientes massivos e abertos, os SPOC são os ambientes privados, também online. O problema é que temos escalas, ou muito grandes, ou muito pequenas, ou intermédias, mas temos esta nova forma de emergência de cenários e contextos de aprendizagem e construção de conhecimento, em formas colaborativas também, que nos obriga a pensar qual é a pedagogia para este modelo. Há pedagogias da distância, há pedagogias para trabalhar a proximidade, há pedagogias para trabalhar a participação nestes cenários, talvez através das práticas de mediação. Não basta gravar uma aula e passá-la na televisão, como fazíamos há 25 anos na Universidade Aberta, e pensar que isso significa que estamos a ensinar. Estamos a disponibilizar conteúdos. Não basta gravar uma sessão, esta sessão, e passá-la amanhã para ter o impacto que pode ter hoje. É necessário a presença. Fundamentalmente é necessário esta proximidade. É necessário a capacidade de mediar. Isto quer dizer, então, que mesmo utilizando conteúdos dessa forma, nós teremos de ir mais longe. Teremos sim. Teremos que criar novas formas de liderar dentro do espaço da sala de aula ou do espaço da rede. Teremos fundamentalmente que trabalhar os cenários da mediação das interações, que podem ser de natureza tecnológica ou de natureza pedagógica. Mas essa refere-se só a dimensões de suporte. Eu tenho um telemóvel, com o telemóvel falo. E é uma mediação tecnológica. Tenho o e-mail, com o e-mail entro em contato com outras pessoas. É uma dimensão tecnológica. Inclusive, com o Facebook, estou numa rede social, sem dúvida, mas isso não me faz construir a rede social. Eu tenho um sistema de mediação para a construção da rede social. Se vai ser ou não uma rede social, vamos ver a seguir. Só se conseguimos fazer uma mediação entre pessoas de tal forma que desenvolva processos de criação e produção de informação, de conhecimento, fundamentalmente, no nosso caso, narrativas de aprendizagem e conhecimento.
Porque num processo de construção da aprendizagem, aquilo que estamos a fazer é construir uma narrativa pessoal, que depois vamos partilhar, que depois vamos transformar numa narrativa coletiva para criarmos uma rede de representação coletiva. Perdoem-me esta insistência nesta matéria, mas eu penso que é importante para desfazer alguns mitos sobre o ensino à distância, o e-learning, e aquilo que são as novas escalas, ou que seriam os MOOC, por exemplo, que é muito vulgar, dizemos os MOOC vão resolver o problema. Não resolvem, mas são um excelente contributo. São um excelente contributo porque nos trazem novos problemas para pensarmos os cenários atuais da educação e para pensarmos como é que vamos gerir as dimensões. O MOOC pode ter 20 mil alunos, mas habitualmente a taxa de sucesso é 10%. O que significa que temos 90% de sucesso. E o que é que se passa? Passa-se, naturalmente, que quando estamos a trabalhar em escalas muito grandes, os alunos são abandonados. Como é que vamos resolver esse assunto? Bom, uma das ideias foi voltar a trabalhar com escalas mais reduzidas, mas isso é o que está em aberto. Portanto, e o que está em aberto é pensar que a educação à distância, não só na presencial, mas na educação à distância de uma forma mais intensa, tudo se passa através da negociação das interpretações individuais e colaborativas. Colaborativas, refiro. É fundamental pôr as pessoas a falarem umas com as outras, como numa rede social, mas com um objetivo, claro, de construção de conhecimento. São redes colaborativas, são redes que vão permitir, através destes processos de mediação pedagógica, permitir o desenvolvimento de cenários de inovação, que, por sua vez, são os cenários que promovem a sustentabilidade destas redes, destas comunidades, destes grupos. Não há uma comunidade se não houver um objetivo comum. Não há um grupo de aprendizagem que trabalhe colaborativamente se não partilhar um interesse. Caso contrário, é uma coleção de pessoas, por qualquer razão, podem estar no mesmo espaço, pode ser um espaço virtual, e não partilharem absolutamente, e ao não partilharem absolutamente nada, não contribuem de forma alguma para a construção de uma aprendizagem que seja objeto de uma narrativa coletiva ou que seja promotora de um conhecimento comum. De modo nenhum. Nós precisamos, então, de uma abordagem pedagógica que seja ela também baseada nesta abordagem da mediação. E reparem que a inovação que nós temos vindo a procurar introduzir, a inovação não é tecnologia. Em educação, a inovação não significa tecnologia. Pelo contrário. Isto é, não basta eu ter melhores computadores, não basta ter um processador melhor, não basta ter um dispositivo eletrónico qualquer, não preciso ter um quadro eletrónico, não preciso encher as salas de aula com equipamento sofisticado para ter inovação. Pelo contrário, aí eu tenho material. Mas para ter inovação no processo de aprendizagem, eu terei de trabalhar esta mudança do pensamento e terei de trabalhar a mudança das práticas dos atores. Os atores somos nós, os alunos, todos nós. Esta rede. E isto significa uma mudança, inclusive, na missão e objeto das instituições, das organizações de ensino. Pensá-las para além dos seus limites. Pensá-las para além da parede, destas paredes. Pensá-las numa sociedade digital, que é uma sociedade em rede, pensá-las também ligadas a outras instituições. Pensá-las num quadro de especialização que podem desenvolver em conjunto. E para quê? Para aquilo que entendemos ser a inovação como uma forma de valorização dos processos sociais e cognitivos que se desenvolvem ao longo dos contextos de construção das aprendizagens. A aprendizagem é, como eu referi, um processo social e cognitivo. Mas para ser social, é um processo que se desenvolve através daquilo que nós chamamos de comando à imagem. Como quando se está a construir um prédio, aquilo que nós temos são andaimes. É um esqueleto externo para suportar uma estrutura que está em formação.
Isso também se faz no processo de aprendizagem. E disso esquecemos frequentemente quando estamos dentro de uma sala de aula. Mas isso é fundamental dentro de uma sala de aula ou numa sala virtual, e cada vez mais, quando pensamos em educação à distância, é fundamental para sermos capazes de explorar esta rede de relações entre pessoas e artefactos, pessoas e objetos, pessoas, práticas e contextos, e descobrir aquilo que não se via. E promover essa visão. E promover essa capacidade de ver mais longe. Isso faz-se através do diálogo, através de modelos conversacionais, através de processos colaborativos, mas fundamentalmente através de um questionamento permanente. E faz-se numa rede que não tem que ser obrigatoriamente hierárquica. Isto é aquilo que poderá ser observado como dimensão relacional desta rede de atores, através da participação, através da partilha, através da mediação a que estamos a dar maior interesse aqui, a maior valorização, dando à imagem e da colaboração. São diferentes aspectos que contribuem para aquilo que é o pensamento sobre a inovação, aquilo que poderá sustentar a nossa abordagem da inovação numa perspectiva pedagógica ou numa perspectiva da prática pedagógica e, particularmente, na perspectiva da prática pedagógica nos cenários de aprendizagem em rede. Quando estamos a falar de educação à distância e de e-learning, o que estamos a falar é, portanto, destes aspectos. Participar, promover a proximidade, promover a partilha, promover cenários de mediação, promover também um suporte social e cognitivo, promover a colaboração entre todos os membros desta rede de atores. Ora, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, educação à distância não é projetar uma gravação. Exatamente ao contrário, educar à distância, e porque é a distância e sem distância, que é assim que se quer, obriga-nos a ter uma perspectiva pedagógica cada vez mais fina, a ter uma mudança de pensamento cada vez mais forte, que envolva todas estas dimensões, para percebermos que a aprendizagem se faz através de processos conversacionais, a aprendizagem se faz através da partilha das representações e que, para conseguirmos essa partilha e esses processos conversacionais, o que temos de criar são contextos profundamente experimentais, contextos que permitam experienciar o conhecimento. Isso não se faz só pelo acesso à informação. Faz-se pela exploração da informação, pela transformação da informação em conhecimento. Esta era a minha mensagem principal, e grande mensagem, mas não tenho outra. Queria só concluir referindo que os aspectos fundamentais para esta abordagem da inovação estarão naturalmente ligados à participação, à mediação e à colaboração. Será uma pedagogia para a participação. Se quiserem também, chamem-lhe uma pedagogia para a distância. Ou para a educação sem distância. O que nós enfrentamos hoje, nos cenários emergentes da sociedade digital, são redes nas quais podemos navegar. Mas navegar não chega. O que é necessário é sermos capazes de construir ou mapear o conhecimento através dessa navegação. É esse o grande objetivo. É mapear conhecimento, é construir conhecimento e, através das redes, fazer um conhecimento ou construir um conhecimento coletivo. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo desta instituição, é o objetivo também da Universidade Aberta, que tem como missão, naturalmente, partilhar este conhecimento com as outras instituições, promover uma aproximação, e este é o lado, é outra mensagem, que eu penso que é importante deixar aqui hoje, neste momento de comemoração do 35º aniversário do Instituto Politécnico de Beja. A Universidade Aberta tem, naturalmente, a percepção de que
não pode sequer ter a pretensão de estar sozinha neste cenário de construção da educação à distância. Deve estar com as outras instituições. Deve, inclusive, levar, ajudar, promover as outras instituições a entrarem nestes territórios de educação à distância. Por uma razão simples. Porque todos vamos fazer educação à distância e e-learning cada vez mais. Não só a Universidade Aberta, que tem essa missão desde o início e vai mantê-la, naturalmente, mas as instituições presenciais, cada vez mais, serão desafiadas a desenvolverem estes cenários pelos seus próprios alunos. Que já utilizam telefones de última geração, que já têm acesso a plataformas, se quiserem, através do seu iPad ou do telefone de última geração, mas que não querem só que coloquem os conteúdos numa plataforma, querem sim utilizar plataformas de gestão de aprendizagem para trabalharem com os outros colegas, para trabalharem com o professor. Não querem só que as pessoas coloquem lá um PDF do manual. Porque, aliás, não há mais manuais no ensino superior. Porque um aluno do ensino superior tem que ser capaz de descobrir conteúdos, tem que ser capaz de trabalhar conteúdos e não limitar-se a um único texto que funcione como um manual. Tem que ser capaz de ser crítico. Fundamentalmente, tem que ter uma formação que lhe permita antecipar os cenários futuros, naturalmente, antecipar os cenários onde ele terá de encontrar novas soluções para resolver problemas que ainda não sabe quais são hoje. Portanto, isto significa um pensamento para o desenvolvimento da inovação, das práticas de aprendizagem e de construção de conhecimento, a inovação na pedagogia para a antecipação e para a construção das ferramentas sociais e cognitivas necessárias para resolver os problemas de amanhã. Desse modo, cada vez mais, a aproximação entre as instituições presenciais e à distância será necessária, e será necessária para mantermos a qualidade no ensino à distância, para mantermos os níveis de exigência na educação à distância. Porque, ao contrário do que possam pensar, por exemplo, na Universidade Aberta, todos os semestres, no final do semestre, fazemos exames presenciais. Portanto, 2 vezes por ano, em 31 países. Imaginem a dificuldade que é, a logística que temos para realizarmos exames presenciais em 31 países. Isto supõe um conhecimento organizacional e uma prática específica que eu entendo que devemos partilhar com os outros colegas, se aperceberem das exigências atuais do ensino à distância. Não é mais fácil. E para os alunos a mensagem é que têm trabalhos todos os dias, todas as semanas, têm ensaios. Não dá para chegar a uma aula e ficar na carteira lá ao fundo. E porque, enfim, não tiveram um tempo muito bom, não estão muito interessados em participar. Não dá, porque os colegas não vão deixar. Porque como estão em rede, não podem ficar no fundo da sala. Porque a rede não tem lugar. Está sempre. Portanto, é mais exigente. É profundamente desafiador. Mas é desafiador em termos pessoais e é também em termos institucionais. Para as organizações. Elas precisam, cada vez mais, se reconstruírem para enfrentarem os novos cenários. Caso contrário, não queria ser muito negativo, mas irão tender a morrer. Porque os novos cenários são profundamente exigentes. Os nossos alunos são cada vez mais exigentes. Minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, agradeço imenso a atenção. Esta era a minha mensagem. Muito obrigado. Se alguma coisa quiserem mais relativamente a esta minha palestra, tenho aqui o texto que eu utilizei como referência e que está publicado naquela revista online. Podem ir lá consultar. Também os alunos assim o podem fazer, porque aquilo
que eu aqui disse é que os recursos abertos estão disponíveis, portanto, este é o recurso aberto. Muito obrigado.